It was my dream. Nobody could tell me you can't do it. Penicheiro, beautiful no-look pass. She's a total package as a player, but even more so as a person. Behind the back, over the shoulder pass. She made everybody else around her better. She let her play do the talking for her. Splash. Lágrimas, lesões, frustrações, mas nunca houve desistir. Sabia ela a dimensão de tudo isto? What she has done is remarkable. Was Tisha Penicheiro brought the flair to the WNBA. Tisha made it okay to be showy. On the court, she's a killer, man. Wizard with the ball. Crafty, Flashy. holistic, Magical. Everybody loves Tisha, a Portuguese princesa. She's a worldwide star. She was a rock star. Still is. Tisha is so much bigger than basketball. Tive que aprender a não fazer nada. E estar ok no sofá, a ver televisão, porque é sempre, ai, espera, hoje ainda não treinei. Eu não tenho que ir treinar. Aprender a desconectar o cérebro, aprender a relaxar, aprender a ter tempo para mim e a fazer aquilo que eu quero. Tisha was always reserved about coaching. I think there was a little bitty bit of her that would have liked to have tried it, but it had to be the right situation. Hey, yeah, no, I'm in Vegas. Yeah, no, thank you. I mean, you follow instructions to a T, like you are amazing. Being, an agent, I think she found her niche, a passion for herself. Eu sabia que não queria ser treinadora, mas eu continuo ligada ao basquete e acho que continuo de uma maneira a competir, não é? Há uma jogadora que é boa e há 20 agentes que a querem ir buscar, quero ser eu a assiná-la. Eu quero que ela seja a número 1 do draft, eu quero que ela jogue nos Jogos Olímpicos, tento fazer o meu melhor para que elas tenham esse sucesso não só dentro do campo, mas também fora do campo. Having a role model and someone to look up to, an inspiration, is really, really important, especially those little girls who, like myself, grew up watching her, and now being able to experience her as an agent. It's just really a special time for me and for women's basketball all around. Tisha as an agent, it feels more like, we're family. So she's not just all business, like she cares about me on every level in life. So she's like another mom figure. If I want to talk to her about life or if I'm going through something, she's always going to be there. Any time of the day, she's going to answer the phone. Having Tisha for my agent is pretty dope, actually. A legend of the game who's played at the highest level and succeeded. So there's a level of understanding from a personal experience of the struggles, of the highs, the lows that comes with this career. She's always gonna put her best foot forward to make sure that you get the best, that you're treated the best, and she's always gonna stand up for you at the end of the day, and you couldn't ask for anything more. That's not enough. Good, Didi.
Didi. Talk to me. I gotta run and get my bag. They're gonna leave me. I think it's very important as an agent that you find someone who understands the game, they understand you, they have your best interest in mind, they put you first, and that's Tisha. I do say, I want to say hi. Hey, my first coaching gig, she was Justin Gardner. I want to say to Autumn Mitchell, you were one of my favorite players growing up. Do you mind if I get a picture with you? The biggest lesson I get from Tisha is just know your worth. She never lets anybody doubt, her clients or her, and so whatever we want, she's gonna make sure that we get it. Making my players believe that they can be anything they want to be, not just necessarily on the court, but off the court. Be a good influence. I always say, I'm not just your agent, I'm your mentor. I want you to come to me for advice. Yeah, my why is to give back to the game. That gave me more than I could ever imagine. I'm just a big fan. Hey! Hi, good to see you. I'm good. This is my mom and my dad's initials, so it's like they're my right arm and they're like the force that I do. They know you're doing it? No. That's sweet. This is all cool, everything. You are so cool. You look good. All right, yes, ma'am. So it's Vegas, so we gotta do something crazy. So Lunita, vamos fazer uma surpresa ao avô e à avó? Já estamos em Portugal. Enganaste, não enganava, pá. Mas não, não enganava. Sol. Os meus pais e o meu irmão foram pessoas super importantes no meu desenvolvimento, na educação que eles deram a mim e ao meu irmão. Os valores que eles me transmitiram em tudo, na maneira de trabalhar, de pensar na vida, e acho que me ajudou a ser a mulher que eu queria ser e que quero ser. In Portugal, Tisha lived with her parents and older brother in a small fishing village. Tisha found her true passion much closer to home. It was a game that began to change her life. I started playing basketball and I fell in love with the game at the age of 6. So, that's when you start. I mean, before that, I don't have much memory of what I did. So basketball was a huge part of my life. Foi aqui onde ela iniciou a sua atividade. Pedíamos o inventário dela. Ela dizia assim, mãe, já acabei os deveres para ir às travas? Quando as pessoas não estão obrigadas a uma regra e uma disciplina de treino, improvisam muito. Eles aqui improvisavam muito, por exemplo, afundar e coisas assim, que eles tentavam aqui, partiram muitas vezes os cestos. Aqui com o 21, tem aqui a assinatura dela. Assinaste como artista do basquetebol. Era só atravessar a rua e ir para as traseiras. O irmão já lá estava também. Ficava ali à espera de ter uma oportunidade de jogar. Já lá andavam jogadores mais matelões, mais velhos. Era de descer até ao pôr do sol, depois das aulas. Basquete, traseiras, sempre. My mom would get mad because I would come home like with bruises and scars and blood, and she was like, "What are you doing? You're supposed to play with dolls, Outras vezes era a única rapariga e eles diziam, vai para casa, vai mas é brincar com as bonecas. E eu não vou, eu quero jogar basquete. E vou ficar aqui, quando vocês quiserem que eu jogue, vocês chamam-me. Não gostava de ouvir dizer não. Então é um bocado não desistir à primeira vez, porque se eu, quando fui ao campo das traseiras e tentei jogar com os rapazes, eles disseram, vai para casa brincar com as bonecas. E se eu tivesse ido, nós estávamos aqui hoje a falar.
I had a playground right next door to my house, so we used to play all the time. But sometimes it was a guy's game, and I was really skinny and little, so they were like, "No, you better not play because you're gonna get hurt." So I was just waiting for my turn, just sitting around. And one day they just had 9 players. They look at me like, "Okay, Tisha, come on, step in, you can play." And from then on, I think they started liking my game and the way I played. Eles às vezes ao princípio até tinham medo de me tocar, tinham medo que me partisse. E se calhar também ter um irmão mais velho. Nós andávamos mesmo à pancada. Eu mordia-lhe porque ele era mais forte que eu e eu tinha que lhe morder. O Paulo Penicheiro fazia montagens dos melhores momentos do Michael Jordan, só com as finalizações, com os lançamentos, com os dribles, com as penetrações. Para ela aquilo era uma referência. Essa paixão também das cassetes apareceu um bocadinho na altura que surgiu a NBA no Canal 2. A nossa missa semanal, esperar ansiosamente por aquele dia para estarmos à frente da televisão. Bem-vindos à NBA Action, mais uma semana de playoff, mais novidades e afundanços espetaculares. E assim que aquilo acabava campo, sim, tentávamos replicar o que víamos. I was in front of the TV then, and I was just watching and going. I mean, and it was my dream to come to the, United States of America and be coached by the best coaches and play against, the best players and with the best players. And I was like, I want to go there, and nobody could tell me you can't do it. O que eu gosto mais do jogo da minha irmã é a forma como ela trata a bola. É poesia em movimento. A habilidade com que ela dribla, com que ela passa, a visão de jogo que ela tem, pouca gente consegue ter igual. Essa magia que ela levou, esse cheirinho de basquete da rua que ela levou para os campos, era isso que eu gostava mais nela. E a garra com que defendia, ela tinha uma garra que aquilo era... Chamavam-lhe a ratita porque ela roubava as bolas todas. Comecei a treinar equipas de formação. Estive também no minibasket e foi quando a Tisha começou a aparecer para jogar basquete e não tinha hipótese de poder desenvolver a sua atividade porque não havia equipa feminina. A única solução que houve foi agregá-la à equipa masculina. Foi o meu primeiro treinador e ele era duro comigo, pôs a fasquia mais alta porque sabia que eu podia chegar. Nunca pensei em desistir ou se pensasse ele se calhar puxava-me as orelhas. Como me treinou, como me educou, que fica para toda a vida e que ainda hoje tenho memória disso. Às vezes cá fora ouvíamos uns senhores a dizer pá, aquele miúdo é muito jeitoso. Quem é aquele miúdo? Eu olhava assim, não é um miúdo, é uma menina, é a minha irmã. Porque ela era muito Maria Rapazada. Ela quase fazia o papel de homem e mulher. Quando era nova, não havia distinção. Ela era terrível. Ninguém brincava com ela. Ninguém. I was conscious that I was a tomboy, and it was funny. I recall one day that my mom, she pretty much put a skirt on me and go to school, and I was just like, no, I don't want to wear a skirt. And I think every girl that plays sports goes through that phase. But it was funny because I had really short hair, I was real skinny, and everybody thought I was a boy. Nós fizemos parte da equipa que ganhou o primeiro campeonato nacional de juvenis femininos em Portugal. Isto em 1985-6. Portanto, nem sequer havia um campeonato nacional porque não havia jogadores suficientes. Nós fizemos um bocado uma travessia no deserto para conseguir que o basquete feminino tivesse alguma relevância. Uau! Tu não devias estar a caminho de estrelas, é o meu nome do meio. Não, pá. Estás ficha? Também há quanto tempo é que a gente já não se vê? O toque da escola dava e nós vinhamos a correr para os campos e ela já lá estava. Ela chegava sempre primeiro. Sempre acreditei que ela ia chegar longe nisto. Fia da Silva Ribeiro! Ai, morri! Não cala-te! O meu irmão, olha o meu irmão. Mostra lá, mostra! Eu a esconder.
A Tisha, quando jogava com os rapazes, depois eles para excluí-la, então vais para a equipa sem camisola. Olha, vai mal, eu tiro a camisola, eu tiro mesmo, não há problema. De saúde, São temas de que são amizade, internos, não podem sair. a nossa. Nós tínhamos que estar sempre alerta, porque a bola a qualquer momento ia-nos parar às mãos e se não tivéssemos alerta, levávamos com elas na cara. Ela ria-se e dizia sempre com atenção. Ela era espontânea, olha para um lado, passa para o outro, e não sei quantos, passa por trás das costas. Foi talvez a herdeira mais direta da minha habilidade de basquetebolista. Melhor passadora, Patrícia Penicheiro. Foi considerada a melhor jogadora do torneio, Patrícia Penicheiro. A Tisha nunca teve um ídolo mulher. Isso não existia. Ela só queria jogar como o Magic. Mas jogar como o Magic sendo a Tisha Penicheiro e sendo uma mulher. Ela queria sempre ser ela própria. Havia essa perspectiva de ali ir um ano para Primaior, integrar a seleção de basquete nacional. Estas situações não são fáceis naquela idade. Vimos que tinha que ser para valorizar a sua atividade. Pegámos sempre e fomos sempre em frente com esta situação. A primeira vez que eu conheci a Tisha foi num estágio de cadetes. Tinha começado a jogar há 3 meses e para mim era a primeira vez a fazer parte da seleção. O nosso treinador na altura, o José Leite, foi buscá-la, desencantou-a na Amadora. Nunca tinha jogado nos campeonatos nacionais ou nas seleções distritais, portanto nós não sabíamos quem ela era. E via-se que ela era muito calada, tímida. E elas já se conheciam todas e quando se viam era abraços e beijos daqui e dali e eu sempre no meu cantinho. Depois do treino, estamos no balneário, só ouvia gritos, não apercebi bem o que é que estava a passar. Vou tomar banho, abro os olhos, tenho uma pessoa mesmo à minha frente, que era a Tisha, e estava a fazer partidas a todas as pessoas, ou meter shampoos, ou esconder as coisas. E eu olhei para ela e ela, tu não sabes, mas nós vamos ser as melhores amigas. E eu assim, tá bem, tá. Mais de uma semana de estágios e era verdade. Porque ela era tão traquina, que era impossível não gostar dela. Eu fico! Grande jogadora! Que horror! No verão, ela ia ao Barreiro, ia à Figueira e pronto, ficámos super amigas, tanto depois no CAR, em Rio Maior, partilhámos o mesmo quarto. A Tisha é uma pessoa super alegre, super extrovertida, muito amiga, mas também com aquele ar de loucura que está sempre pronta para as cobaiadas. Palavras para a RTP diretamente de Paris. E o nosso entrevistado pensa agora. Ela era muito brincalhona. Nas equipas dela, as partiditas às rookies, às caloiras, era sempre ela que tomava a iniciativa. Achei batizada hoje. Era mestre disso.
Foram recordações daqui do pavilhão, olha. O que isto se modificou, filha. Não havia nada aqui à volta. Ela com 30 e tal anos. Está aqui, caralho. 26, que é isso? Quando penso na minha tia é basquete. Eu sempre levei a ela e ao meu pai e ao meu avô como inspiração. Foram sempre os três os meus maiores ídolos. Concentra como se estivesse a fazer um lance. Opa, lance livre não. Lance livre não. Uma entrada para vocês. O ano em que eu vim viver em Portugal foi 1992, salvo erro. Eu ia fazer 18, ela ia fazer 17. Cheguei a Santarém, depois de muitas horas de voo, cansada, mas ela sempre com um sorriso, sempre bem disposta, sempre disponível. O caminhar dela que era muito particular para mim. As pernas assim meio arqueadas, os joelhos para dentro, e era sempre um estilo assim, em inglês diz boy style, que era uma americana dentro de uma portuguesa praticamente, é o que era ela. E foi o que eu precisava. Não sabia o que vinha encontrar na Europa, eu precisava de algum calor das minhas colegas e foi imediato. Eu acho que ela já envisionava a vida dela nos Estados Unidos. Era muito preocupada com a imagem dela, era muito cautelosa com o que dizia e como se expressava no campo. Eu acho que era um estudo em busca daquilo que ela ia se tornar. Okay. Well, I did major in communications and I did take public speaking, so our professor just said, well, when you have to just do your speech, acknowledge first that you're nervous, so I am nervous. And second, just imagine that everybody's naked, so. '93-'94, Allison Green came to Old Dominion as an assistant coach and talked to me about this young lady over in Portugal who she thought was stellar. And at the time, the American universities were not really looking to pursue European players. First time I saw Tisha, I was playing in my very first game when I had gone over to Portugal to play in Amadora, and we scrimmaged against the women's senior national team. My point guard, got past her. I tried to step up to help. She does a behind the back pass, hits somebody for the layup, and I was like, who is this kid? She was like 15, almost just about to turn 16. She just was unbelievable. After the game, I went up to her immediately and I just said, you are so talented. You are really, really good. Your age with this kind of talent, you could get a scholarship in the United States. Yeah, you're pretty good. Don't you want to go to America? And I said, America? Well, where Magic is and Michael Jordan and the NBA is? That America? Of course. I want to go like right now. And her eyes got really big. Oh, that's my dream. Really? So, yes. In a couple of years, she actually became the assistant coach at Old Dominion. So my phone rang and she said, hi, this is Allison Green. Do you remember me? I was like, the lady that asked me if I want to go to America? Allison Green é uma pessoa super doce, super educada, super inteligente. É decididamente o motivo e a razão porque eu fui parar ao Old Dominion. Tudo tem um sentido na vida e ela ter aparecido aqui em Portugal e eu ter ido para o Old Dominion, acho que as coisas já estavam planeadas dessa maneira. The call came from Old Dominion University. And I came on a recruiting visit and I was, wow, yeah, I want to play here. To have a point guard come into your program and then set the foundation for what you want to build
would be tremendous. And so we made the decision that we were going to go to Portugal to watch her play, and the rest, they say, is history. So this was her packet of information for Old Dominion. All of our academics and what the campus is like, how to prepare for taking the test to get into the university, and campus life, and all of the things that student athletes have to know, because, you know, if you have a scholarship, it's an academic scholarship because you're a great basketball player, but it's for going to school. So it wasn't just you're coming to play and that's all. And I can see my handwriting there. Onde tu vas morar? Olá, Tisha. Este é para praticar e preparar por o exame da SAT. Espero que este ajude-te. Boa sorte. Alison não só queria saber de mim como jogadora e aquilo que eu podia, quantos pontos ou quantas assistências podia fazer, mas também se importava como é que eu me ia adaptar como pessoa, e acho que isso para mim é importante. Eu sabia que era como quase uma segunda mãe que eu ia encontrar ali, que me ia proteger e que me ia acolher. I was nervous, but I was so excited. I think the worst part was really leaving my country, my family, and my friends behind. But I was so excited for the challenge, and it was like the dream was coming true, so I have to be ready. You know, in the back of my mind, it was like, am I really doing what I'm supposed to be doing? But I was like, yeah. Não há sorte sem talento, não há talento que prevaleça sem determinação, não há determinação que não chegue se não houver caráter por trás. Havia um sonho de ir para a América. Esse era o sonho dela. E ela trabalhou para esse sonho. Sabia ela ou tinha ela a dimensão de tudo isto? Nem pensar. Eu só disse, vai para a frente. Nós não ficamos aqui a chorar, tu ires-te embora. E não houve lágrimas. Nós fomos sempre os primeiros a apoiá-la. Tivesse onde estivesse, nós lá estaríamos a apoiá-la, porque era importante naquela idade ela ser apoiada da maneira como foi. Ver uma filha em Portugal, que é um país pequeno, que tem um sonho para ir à América, uma América que ele não conhece, só ouve falar, e que vê a filha todos os dias a treinar, a dar o gás, e que em vez de dizer assim, opa filha, isso é uma ilusão, fica silencioso, leva-a para treinar, faz as horas de viagem para assistir os jogos, faz tudo aquilo que se requer para esta pessoa continuar a crescer naquele que é o seu sonho, mas sem jamais furar aquela bolha que a pessoa criou, aquele sonho. É de louvar. Portanto, não vendo medo nos pais, ela não carrega medo, continua com o sonho dela, olha para trás, tudo bem, pai, mãe, sim, força. Old Dominion is building the university of the 21st century while preparing students and citizens of the Commonwealth for the challenges that await. Our faculty utilize the latest technology for teaching and research, and our distance learning program, TeleTechNet, allows undergraduate degrees to be offered throughout Virginia. Developments like these have attracted our most qualified student body ever. Old Dominion also has become a vibrant center for international education and is truly an exciting place to be. A Universidade de Old Dominion estava-me a recrutar a mim, eu entretanto também disse para falarem com a Clarice Machanguana, porque estávamos as duas a jogar no Santarém. Isto é em 94, não havia telemóveis, não havia internet, e estar com pessoas amigas que nos conhecem é um bocadinho conforto. A teammate from Portugal, Clarice Machanguana, joined her at Old Dominion. I think the connection that I had with her, our friendship, and the fact that she came with me and we were roommates and we spoke the same language, we already had that, you know, that bond, really helped. Desportivamente, tens de tudo. Tens 5 pares de sapatilhas, tens equipamento em excesso. Quem vem de Moçambique com sapatilhas rotas e depois tem 5 pares é um choque. As condições de trabalho, os pavilhões, só a sala de ginásio era maior que muitos ginásios que havia cá em Portugal. Campo de treinos, campo de jogos, pavilhão para masculino, pavilhão para feminino, uma coisa impressionante.
Impressionante mesmo. Eu fui um bocadinho às escuras, sem saber muito bem o que é que ia encontrar. Estava disposta a trabalhar e a conquistar ser titular e a conquistar os minutos. Essas coisas não são dadas a um treinador que quer ganhar. Estava disposta a trabalhar para ter essa oportunidade. Before the season started, they would play pickup with each other and with whoever else was in the gym. Little by little, everybody started in the building, like, you have to go to the gym and see this point guard that's on the women's team now. Oh my goodness, where do you see her? All of the sides of the gym, people were watching, they were peeking in the windows of the doors. People were just like, oh my goodness, did you see that crossover? And, well, look at that pass. And of course, she was hitting people in the face sometimes because they weren't ready, but right away, there was an energy on campus. There was an excitement. We have something special here. Wow, Tisha Benishairo, I'm gonna learn how to say that name. Not since the 70s, the glory days of the legendary Nancy Lieberman Klein, had Old Dominion seen the kind of on-court charisma that Tisha brings. Muita gente começou-me a comparar com a Nancy, eu não tinha a mínima ideia de quem era a Nancy Lieberman. From day one, when I got to Old Dominion, everybody was like, oh my God, I heard you play like Nancy. And I'm like, who is Nancy? Yeah, we're so excited, we heard that you play like Nancy. And I'm like, somebody please show me some footage of this lady. Até que mostraram o vídeo assim, ok, se as pessoas me estão a comparar a ela, tenho muito trabalho pela frente, porque ela realmente era uma estrela em Old Dominion. Well, Tisha's had a lot of influence on a lot of people. She was never afraid to step up for the challenge. I mean, she had her own confidence and her own belief system. I was sold from day one. If she says that I have had an influence on her career, then that makes me happy. Tisha came in and was kind of seen as the next Nancy, but then that went away quickly because she wasn't the next anything. She was Tisha. Tisha, como é que tem corrido essa vida nos Estados Unidos? Vai andando, vai, está a correr bem. Em termos de basquete, tens visto muito basquete? Oh, bastante. Universitária, NBA, mulheres, homens, aquilo é todos os dias, a toda a hora. É o que eu gosto, por isso sento-me à frente da televisão com o comando, estou sempre a ver basquete. Chega, Teu mapa da vida dela. Ai, só depois é que vou saber no futuro. Ai, quem era bruxa, diga-me. Nem pode estar a ver isto. Não, é aquilo. Aquele sempre. Clarice foi primeiro e depois eu falei com a treinadora para começarem a recrutar a Mary. Chamavam-nos a Portuguese Connection, nós as três, eu, a Mary e a Clarice. Nós falávamos português dentro do campo, assim, Mary, corta nas costas, pimba, então as coisas eram mais fáceis. E ainda hoje temos uma grande amizade, nós as três. Happy March Madness, everyone! Bora lá, Old Dominion, está na hora! Curtam só quem vem a seguir. O comboio do Old Dominion está a chegar. People were like, where are you from? I said Portugal. They were like, oh, in Brazil? I'm like, no. They were like, oh, it's in Spain. I said, no. So I was getting really upset because a lot of people didn't know where Portugal was. Ficava enervada deles não saberem onde é que era Portugal. Então eu comecei a apresentar-me, eu sou Tisha, sou portuguesa. Portugal, sabes, ao lado de Espanha, que é parte da Península Ibérica, que é na Europa. Então eu não dava oportunidade às pessoas não saberem, para elas terem uma lição de história também. E de geografia. The northern part of Portugal, Figueira da Foz, and Mary was right outside of Lisbon from Amadora in the Lisbon area, which is where I used to live. Clarice, she come all the way down here to a former Portuguese settlement in Mozambique, in the capital of Mozambique, Maputo. Momentos duros, treinos de 3, 4 horas, ter que levantar às 6 da manhã, ter que ir fazer musculação, depois ir para as aulas, treinar 3, 4 horas, depois ir para o study hall, que é fazer os trabalhos de casa. Então, quando começam a apertar as saudades da família, e nós às vezes perguntávamos o que é que eu estou aqui a fazer, não é? Ter alguém que nos dê aquele apoio quando nós nos vamos abaixo é importante e vice-versa. Se calhar nos dias que eu não me sentia tão bem, a Clarice ou a Mary ajudavam, e quando elas não se sentiam tão bem, era eu que dava a assistência de dar aquele apoio, mesmo que seja verbal ou só um ombro para se calhar largar umas lágrimas.
What was the hardest thing about your transition to America in college life? I miss my family and my friends, and that was maybe the hardest adjustment. And I miss Portuguese food. I mean, you guys eat so much chicken. Oh my God, everything is chicken, 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 chicken and pasta, chicken and pasta. Well, when I go home, my mom will cook for me, and we have so many different dishes in Portugal. So what is your favorite food? If I tell you what's my favorite food, you guys would turn the TV off, so I don't even gonna tell you. I wouldn't turn the TV off. Oh, you gotta tell us, come on. It's cow tongue. Really? Yes, I love it with mashed potatoes. As abelhas estão a sair todas das cascas. Estão-se a sair da casca. Olha aqui que é essa. É portuguesa. É portuguesa. E a saúde. Fomos surpreendentes. Pois estava longe de imaginar que tinha ter um jantar destes. Não estava previsto. Sabes que esta chá é quebrada. Natal é época de família, não é? Tínhamos 2 ou 3 dias de folga, toda a gente ia para casa e nós tínhamos que ficar na universidade. Não há bolo de Natal, vamos comprar uns donuts. Eu, Tisha e Clarice, altura sem telemóveis, portanto é um telefone. Telefonamos às nossas famílias, euforismo. Pá, devias ver a mesa, tem isto. E nós, a comer os donuts do Food Lion, olhávamos, isto agora já parecia um bacalhauzinho com natas, dentada. Triste, sim, mas fazê-lo com a Tisha e a Clarice, estou aqui a contar e tenho um sorriso, e se tivesse que fazer outra vez, fazia outra vez. We miss home, and the kind of life that we had over there is different, but being here has to do with our goal, so we will do everything to get it. O que não se sabe da Tisha é que ela daria tudo o que ela tem de bens materiais para ver alguém bem. Tudo o que ela tem de coração e que pode dar, ela está disponível para dar. Portanto, é uma pessoa super generosa, super disponível, super atenta. E bendito foi o dia que ela me convenceu a ir para Old Dominion, porque eu acho que se não fosse ela, a minha experiência não teria sido a mesma, eu não teria, se calhar, jogado basquete por tanto tempo e se calhar hoje não estaria aqui. Temos a Mary Andrade, Prémio Carreira. Muito bem, Mary. Este prémio, mais do que carreira, para mim é um prémio de gratidão. Tenho que agradecer às minhas colegas que souberam lidar comigo quando eu era mais jovem e não sabia perder, e ainda não sei, a.k.a. TP21. O que foi? É que enfim, isto que estar a pôr no gordo. What's up, Pete? What's up, people? How y'all doing today? Miss Misty. What's up, Miss Gak? How you doing? Chilling. All right. Annette, how you doing? Olha aqui, ó. Está mesmo com os filmes. Somebody try to escape. Good defense by Panachero, just sealing off any lane, beating the player to the spot. And good defense creates a turnover. It does right there. Heads up play by Robertson. A strong take to the hoop. Andrade, great follow. Às vezes, se calhar, não me apetecia treinar e olhava para a Mary, já me apetece, não é? Sabia que ela ia dar tudo e nós não queríamos ficar para trás nos sprints, no treino. Ela queria ser sempre a primeira e eu queria ser sempre a primeira. Portanto, uma jogadora que era super competitiva e a única coisa que eu nunca gostava dela era quando ela me defendia nos treinos, que era uma ganda melga. Mesmo. Again, Monteguana got the hand in there. This is Panachero. Behind the back, the hesitation all the way. What a move by Tisha Panachero. Tisha Panachero is putting on a show right now. Well, John, watch this. Behind the back, regains her composure, recognizes the defense, takes it in, fakes left, goes right, up on the glass and in. She's starting to have fun out here right now. I'm going to tell you something. That's textbook playground stuff right there. That is sweet. What a pass. Tisha would find Mary specifically or Clarice specifically because they were so in tune with one another. There was one time she was coming down the floor and she dropped it behind her, between her legs behind her, and Mary was right there to catch it. Just bring the house down. Team 6 is Walker at the line. I played for University of Virginia, and we're like killing. And all of a sudden, it was Tisha Panachero, Mary Andrade, and Clarice Machagana. And we're standing at the free throw line.
And next thing you know, they start talking Portuguese to each other. And it's like, da, 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 da. We don't understand anything. We're like, what's going on? Next thing you know, they start cutting and like passes, and we're like, this is not fair. And that was the first time I saw Tisha's greatness. Like, she was a maestro in college. It was like, yo, she is amazing. CAA Player of the Year, number 21, Tisha Penicheiro. And I just got to a point one day where I just said, enough. We will have no more Portuguese in this gym. It'll be all English. And you will speak to me, Clarice, and Tisha will speak to me, and Mary will speak to me, and nobody will speak to each other other than me. Tisha was like, ooh, and Clarice was not too happy. Wendy Larry, ui, tinha olhar que matava. Nossa, a gente falhava um lançamento e era tudo a fazer sprints e suicídios, mas eu sempre preferia um treinador que me puxasse as orelhas ou que nos puxasse as orelhas quando era indicado. Acho que toda a gente precisa disso. Pass the pass, intercepted. Penicheiro, and it's down. He doesn't even line up. He's got done or something like that. The man kept it alive, and now Penicheiro. For everybody probably on this planet. Penicheiro. Again, much of the crowd on his feet. Another CAA final and another championship for Old Dominion. They win by 26. Pam, they took care of business early and often. It was really never in doubt. Next year, we're back and we try to get another one. Now we just started to think about the NCAA. Lady Monarchs cut down the net as champions of the CAA for the 5th time in 5 years. Mary Andrade was named Rookie of the Year. Wendy Larry received the trophy as Coach of the Year. And Tisha Penicheiro took Player of the Year honors. There was a lot of players that deserved it. Kind of surprised for me, but I'm very happy for it. But I'm very happy for my team. I can do it on my teammates and my coaches and everybody that I already mentioned. It was a great honor. She had a wonderful mind for the game, a tremendous edge of what needed to happen at what time. She could make everyone around her better, so she made them feel like they made the engine run when in fact Tisha made the engine run. Taylor against Penicheiro. Look at Penicheiro, pick her pocket. That's why she's an All-American all the way for the Dukes. She didn't speak that often. So when she spoke, it was like, everyone. Tisha speaking. And she would oftentimes have something really important to say because she was extremely competitive. Extremely. She might control herself oftentimes with her competitive edge, but inside, she was a raging bull when it came to competing. Penicheiro all the way. It's gonna go. Penicheiro up top. Beautiful spin move. In situations like this, they have great experience. 2-on-2. Jumper won't go. Penicheiro up because finally. She goes up to the layup, passes on. Penicheiro, but no look for Krista J. And 12 of those have 11 assists. to start the transition game. And was that there now? Steal by Penicheiro. He's gonna go. Penicheiro with the last 6 points for the Lady Monarchs. I mean, now we're number 2 in the nation. Why we can go to the Final Four? Why can't we win the national championship? It's right there, and we proved that we can do it. Now it just gotta happen. In that particular year that we went to the Final Four, we were able to beat Stanford here and beat Tennessee here. And then in the semifinals, beat Stanford again. They were number 1, actually. Loose ball, Stanford basketball, and a foul on Andrade. That'll be her 5th. And a chance to tie it from the free throw line. Are you kidding? Shot clock's down to 4. Penicheiro trying to penetrate. Goes all the way in and scores. Penicheiro's on her. Weidman in the lane. Missed the shot. Nygaard missed the follow. Miss. That's all you think. Please miss. Smith. Weidman to win it. ODU wins the game. 83-82 in overtime. And then
got to play Tennessee again in the final. Welcome to Cincinnati, for the craziness we like to call the Final Four. It's the Lady Monarchs of Old Dominion, losers just once this year, up against the Tennessee Lady Vols seeking their 5th national championship. Eu lembro-me de, na noite anterior, ter alguma dificuldade em dormir, a querer que o jogo comece, não é? Aquelas borboletas que nós temos no estômago. Pessoas a aplaudirem e a quererem dar-te força num barulho ensurdecedor. É uma mistura de várias emoções. Mas a emoção que mais a pessoa tem que se afastar é do medo. Porque ele congela. Eu sei que fui pressionada ao campo inteiro, muita pressão também, não só física, mas também mental, para nós ganharmos. Temos 40 minutos para dar tudo o que podemos dar. A Tisha foi defendida como nunca se imaginou. Acho que a missão da outra equipa era: não a deixem passar a metade do campo. Ela chegava à segunda metade exausta pela guerra que fazia para chegar lá. Solid peaks against the man-to-man defense to shake ourselves free offensively. Mike? By Penichero. Marchiguana picks it up. What a huge lift for ODU at the buzzer. Penichero has been just stopping the lane hit. Her first 2 points of the night. Penichero right down the gut. Very nice 3-on-2 break for ODU. Andrade cross court, that little drive and got in the foul. And she did what shooters do. The man bomber comes through again. And boy, is that a lift for the Lady Monarchs. She's their best free throw shooter. Old Dominion has had the lead the first time tonight. Liston Green leans into one and missed. Mary Andrade is gone, and she is just crushed. In the lane. Right past the Thompson. She was wide open, and we talked about the passing. But she threw it away, and fortunately for Tennessee, Penichero had a foot on the baseline. Backdoor holds court. Somehow, Tennessee has taken it back. Penichero lost the ball out of bounds as she tried to give it off to Eller, and the emotion starting to spill over for ODU as they have played so well and fought so hard, only to come up short in the national championship game. Back-to-back championship. And they've done it. Frustração, talvez, de estarmos tão perto de um objetivo e de uma coisa que fica para a vida toda e de perder. Uma imagem que eu tenho foi eu a chorar quando nós perdemos o jogo da NCAA contra Tennessee em Cincinnati em 1997. Muita gente pode dizer, pelo menos ficaram em segundo e já foi bom. Sim, isso é tudo bom na teoria, mas na prática quem está ali a dar o cabedal e os sonhos todos que nós temos de ganhar e depois não conseguir, por um sexto ou 2 ou 3, dói, não é? Heartache always when I think about the national championship, always something that we'll never forget. To have the opportunity to be there with the special people that we went with is a memory of a lifetime, and I'm so grateful. Se calhar a saudade da família, quando se perdia, quando se jogava mal, é uma mochila, não é? Vão-se pondo tijolos e às vezes a mochila pesa, mas é o desporto profissional e é a vontade de querer. Eu sabia que eu queria ser a melhor jogadora que eu pudesse ser. Eu não sabia exatamente o que é que isso significava, mas sei que é trabalho, dedicação
sacrifício, força de vontade, resiliência, todas essas coisas é como fazer um bolo. É preciso ter todos esses ingredientes. Se calhar falta um, já não dá, não é? Para fazer o bolo. Quando eu tinha dias maus, eu sabia amanhã vai ser melhor. E é quase uma luta, é como um anjinho e o diabo, não é? O diabo, tu estás mal, vai dormir. E Deus, não, está nada, vai fazer lançamentos e vais ver que ficas melhor. É preciso ter muita força mental para ultrapassar esses obstáculos que nós próprios às vezes nos colocamos, porque se calhar até eu penso que joguei mal e se calhar não joguei assim tão mal. A exigência individual, a minha, era muita, sou perfeccionista, queria sempre fazer as coisas todas bem, mas é impossível. A vida são 2 dias, é que dá tudo. E se calhar se dar tudo e uma pessoa não chega ao objetivo, amanhã continua, né? O sol sai e nós temos que calçar as sapatilhas e ir outra vez. Tisha certainly has done well in America. She graduated with honors, is a 2-time Kodak All-American, and volunteers with the Special Olympics. And was the 1998 winner of the Lifetime Wade Trophy, which honors the best senior in women's college basketball. How do you replace a player and a person like Tisha Pinachero? Yeah, you don't ever replace somebody like Tisha. You kind of like savor her in a special place in your heart forever. And you challenge every one of your student athletes to kind of reach some of the pinnacle goals that Tisha had an opportunity to reach. Wade Trophy winner, right here. Best in the country. You don't see too many Kodak All-Americans back-to-back anymore either. 3 women's trophies. 3. Should have been 4. Tisha gave me that nickname, Big Dog. 2 All-Americans. Claire, Tisha. Tisha left a legacy here. She won hearts. People would line up to see our games. And this was before women's basketball was selling out. We were selling out. People were scalping tickets. They just wanted to see her. She had the whole place just on their feet. And then would spend hours after games signing autographs until every little kid and adult got their autograph. That's a credit to her character. Foi e será sempre a minha segunda casa e a minha primeira casa nos Estados Unidos. Encontrei uma outra família, acolheram de braços abertos e isso foi tudo muito importante para a minha adaptação e para o meu sucesso. Não fora a capacidade de chorar, de sofrer, de partir e ir à procura do seu sonho, nunca nada disto teria acontecido. Eu quando fui também não sabia quais eram as probabilidades. Os meus objetivos era crescer como mulher, tirar o curso e crescer como jogadora. E depois voltar para a Europa. Não havia WNBA. Eu quando saí daqui em 94, a WNBA nem sequer era pensada. Ela não podia sequer sonhar com coisas que na altura nem sequer existiam. E o mérito que ela tem em transformar todos os odds em vantagens é royalty, pura royalty, golden goal. Uma pessoa também tem que ir mudando os objetivos à medida que chega a um patamar. Agora quero outro e quero outro. Eu consegui mais do que alguma vez imaginei, porque não imaginei tanto. With the second pick in the 1998 WNBA draft, the Sacramento Monarchs select Tisha Pinachero from Old Dominion. It's just a great opportunity for us to have basketball as a job, you know. I never thought that would be possible, and now I'm 26 years old and I make a living out of basketball, something that I love to do. You really don't have to pay me to play basketball, but hey, I'm not going to complain. Segunda escolha no draft. Uau! Então, mas se calhar há aqui algo mais. Como é que é possível uma coisa destas? Uma portuguesa de uma cidade pequena que ninguém conhece é escolhida para jogar aqui. Nunca acreditei que isso fosse possível. Não é? Como é que uma filha vai para a América jogar basquetebol?
onde o país respirava basquete por todo lado. Mas conseguiu. I still pinch myself every day and it's like, well, is that true? Am I really playing the WNBA? I'm really playing for Sacramento. I'm just excited that I'm a part of this league now. In the preseason, Tisha was already turning heads. She is a highlight waiting to happen. It just makes other people better. And it just is exciting to watch, and I think she'll be a treat for WNBA fans. The way she played in pick and roll, the way she ran the court, she's a true floor general. Tisha Ball, what a spin to the baseline. I remember being like, whoa, that's like white chocolate. Like, she's the best dribbler I've ever seen. Que grande desarme de lançamento, Tisha. Que grande desarme de lançamento. Sensacional ação de Tisha. She was one of the best individual defenders that I've ever coached at locking people up. 48 and steal again. And that's not as talked about because of the glitz and the glamour that she brought to the offense. And then pass stolen. Sacramento 3-on-1. Tisha back to Lady, who lays it up and in. Kind of reminded me of kind of Pistol Pete Maravich, the way she handled the ball and the way her passes were and how exciting she was to watch. Mais uma assistência de Tisha. That positive attitude is something that's contagious and a lot of young players can learn from today. Big steal by Sacramento. It's fun to, see a no-look and watch her bounce the ball off someone's back or dribble through Margot Didek's legs. Those kind of plays are exciting. But the fact that she was always one step ahead, that's how she's able to make those plays. But she's already saw it. She knows exactly what she created, so she saw it before it happened. Boom. And it's just great to watch her play. And it was difficult to play against her because you never knew what she was going to do. She brought a joy and a passion and a flair to the game that I really liked. It was like an entertaining sport figure that was able to do different things to help her team win. Tisha made it okay to be showy. Tisha made it okay for this to not just be a sport about competitiveness. You can make it entertainment too. Ao longo deste percurso da WNBA, há uma coisa que não pode ser esquecida. É que ela deixava de jogar na WNBA, mas tinha uma competição paralela pela Europa. WNBA is in the summer, so in the winter I would go to Europe and play everywhere pretty much. Poland, France, Italy, Russia, Turkey, Czech Republic, Latvia, Portugal. So I played all year round. Nunca pensei viajar tanto, nunca pensei conhecer países que, se não fosse o facto dela estar a jogar, era impensável conhecer os países que nós conhecemos. Małgosia, Benisheiro za 3. Polónia, Turquia, Itália, França, Rússia. Sempre a rolar, acabava uma e ia para a outra, sem parar. Benisheiro już też, Fajbowicz rozpaczliwie, ale Benisheiro w indywidualnej akcji. Ela chegava a qualquer lado e não defraudava as expectativas que as pessoas tinham dela. 5 secondi al termine del terzo quarto, vada, 8 metri e bomba! Por exemplo, a Itália, em Parma, onde ela jogava, havia um senhor que dizia assim: a senhora não tem lá outra igual que possa vir para cá? Eu assim, não, só tenho esta. Acabou, ale znowu Portugalka ma piłkę, świetne podanie. Out of 365 days, we were like 350 maybe, so that's a lot. I wouldn't have changed anything in my trajectory. I would have done everything the same because I knew there was only a small window for me to be a professional basketball player, and I wanted to take advantage of it. Depois chegar onde chegou, ela passou, não sei, mas 7, 8, 9 anos sem férias. You never take a break from anything. There's so much pressure for you to perform at the highest level all the time. If you don't take this job overseas, somebody else is going to take it, so it's less money that you make. And at the time, you also were not making that much money in the WNBA for you to turn the job overseas. So you just kept doing it. If I had played in the NBA, I'd probably be on the beach somewhere and not be working, but our salaries were a little different, so I am working already. A Tisha tem uma capacidade de adaptação muito grande. Nunca me lembro de haver que queixar-se de que alguma coisa não estava bem, mesmo quando ela sabia que podia ser melhor, costumava dizer-lhe por brincadeira assim: eu gostava de ter sido como tu, porque realmente ela aprendeu muito sozinha a ultrapassar as dificuldades. Vediamola. Cade, piede, è diventato in realtà un nastro, è diventato un coetaneo. Speriamo di no, perché la stessa Benisheiro, in conclusione del match, dalla spontaneità.
tratta di una cosa costa lunga e comunque pronta a rilevare la portoghese e anche facile. Se calhar o basquete tem alguma culpa nisso, não é? Nós temos uma lesão, pomos uma ligadura e vamos jogar. É quase oprimir as coisas negativas, oprimir a dor, não é? Porque é dar o ponto fraco e nós não podemos dar o ponto fraco no desporto. O desporto é para ganhar, se o inimigo cheira algum ponto fraco, ataca, não é? Então acho que eu sempre fui assim na vida. Questo è tirarla a priori agli altri, incontrarsi. Sono i primi 2 punti di Viglione con la vittoria della Meve in Parma. 69-62 il risultato finale. Teniamo ancora la linea per vedere le immagini della collegazione. You are carrying a lot of weight on your shoulders because you have a country of 10 million that are basically pulling for you. You're one of the top athletes in Portugal ever. Yeah, you know what, and I feel good about it because when I left Portugal, I had no idea that I was going to be this successful. But I worked all my life to get to this point. So right now, I'm just blessed and just happy that I'm in this position and I can go back home and, you know, show little girls that one day, you know, it can be them in this position playing the WNBA. When I first got with the WNBA in 99, 2000, people were saying that this league wouldn't go more than 10 years. Well, as I stand here today, the league has gone 27 years, and Tisha Penicheiro is a big part of that. The WNBA had Lisa Leslie, Swoop, Thompson, just to name a few, but Tisha Penicheiro brought the flair to the WNBA. Iniciação para Tisha, magnífico trabalho. Fácil para a transformação de Shirley Supes. You heard of Magic Johnson in the NBA? She's talking about the lady Magic Johnson in the WNBA. You see Magic Johnson with the no-looks. Tisha was bringing the no-looks and the different aspects of the game, the way she handled the basketball, and the leader that she was for her team. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, I can't take no loss. I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, run it. Ooh, I really feel Tisha was like the Magic Johnson of our league. Just throwing dimes left and right, eyes closed behind the back, between the legs, like just doing everything, and was so graceful and so beautiful to watch. I was a fan then, I'm still a fan, and I have absolutely nothing but love for Tisha. Tisha pediu uma vez um favor, estávamos num All-Star Game na costa oeste, o sonho maior da vida dela naquele momento, que terá outros com certeza, era conhecer o Magic Johnson. E eu disse, claro que estou a apresentar o Magic Johnson, nós éramos amigos, somos amigos, claro que te vou apresentar, mas ela, como sabe que eu tenho um diabinho de um lado e um santo do outro, e tenho sempre medo que o diabinho venha ao de cima, só me dizia assim, Carlos, mas não me vais envergonhar em frente ao Magic, pois não? Eu disse, claro que não te vou envergonhar, não vais contar que o meu cão se chama Magic, pois não? E eu respeitei isso, tive imensa dificuldade em respeitar isso, mas deixei, pelo menos dizia que o santinho levasse a melhor sobre o diabinho e não contei ao Magic que o cão dela chamava Magic. E só para completar a história, não foi preciso apresentar, foi só preciso apresentar fisicamente, porque o Magic já era fã da Tisha e imediatamente lhe chamou a Magic Lady. Portanto, é uma história que ficou para a nossa vida. Eu chegou-lhe a dizer que também a conhecia, também acompanhava a carreira dela. Ouvir da boca dele que a conhecia foi realmente impressionante. The proof is in the pudding. That's what my grandma used to say when people just show you. She's I'll show you why you should listen to me. She was someone that you want to follow. Tisha's doing an extra run. I think I'm gonna do an extra run. Tisha's in the weight room. I think maybe I should start going to the weight room. She was the person who's going to stop everything to take a picture with a kid. The old lady that's struggling, she's gonna say, hey, how are you doing? She was just leadership extended past the basketball court with Tisha. We're all gonna have a barbecue. It's our off day, but you guys come to my house. We're gonna cook, we're gonna hang out, we're gonna talk, we're gonna be a family. Bring them together through the good, the bad. We do not separate. We stick together. She was the lead of that in Sacramento. Her and Yolanda, she was the soft side to Yolanda's shell, which made it like the perfect mix.
it was never about her. But because of that, we all made it about her. Let's do this for Tisha. I think the word to describe her leadership is selfless. Best kind of leader. O papel do líder é fazer com que toda a gente cresça, toda a gente atinja o seu máximo. Ela acaba por sobressair porque é ela o vetor de sucesso de toda a equipa. Some of your passes have been a little bit too quick for your teammates, and they've actually been hit by the ball. Do you feel bad when that happens? Sometimes I felt like it was my fault because they're not used to play with me. So sometimes I pass it, and when they're not ready, I'm like, ooh, sorry. We're in practice, and she makes a pass, and it hits me right in the head, like, bow. The whole team goes, welcome. Always keep your eyes on Tisha. She sees everything. And I was like, okay. And she didn't even say sorry. She's looking like, you were open. And sure enough, every year after that, somebody got hit in the head, and I would just look like, be aware. I got drafted to the Sacramento Monarchs in 2003, and that was the first time I ever met Tisha. Tisha is just a superstar on the team, and right away, she's like, give me your phone. I'm like, okay, here. So I give her my phone, she puts her number in it, she hands it back to me, and she says, if you need anything, you call me, and welcome to Sacramento. It just showed me who she was from the very first time I met her. We got WNBA legend in the building, Tisha Penicheiro. Woo! Sacramento Monarch. She a legend, she a legend. To join the bus, you gotta get a bus pass. Okay. All right, so you gotta pick a bus pass. All right. No pressure. Let's go. Okay. Thank you, buddy. I'm signing on Sue Bird. Right here, you already played one. No. I'm not gonna ask who wins. No, no, you don't. This is why I didn't want to ask, because now y'all fighting. Yeah, no, now we're fighting. Me and my brother fight all the time, but he wanted, like, so I'm from Portugal, so he wanted to come here. He never did, but he kind of passed that dream on to me, and I was like, one of his fans. So you guys have each other, your families, you always have to, keep each other safe and be good friends. 3-2. Ela ia na rua, em Sacramento, e olha e vê um autocarro a passar e diz, olha, vai assim, mas aquela sou eu. Meias, sapatilhas, calções, luzinhas, tudo que possa promover aquela equipa, eles fazem. Tudo aquilo tem um fito comercial. I am always looking ahead, never behind. Houve um ano em que a Tisha veio cá numa altura em que havia aqui o jogo do All-Star masculino da Liga Profissional. Portanto, estavam aí os americanos todos, os melhores jogadores da Liga e tal. Saímos todas juntas e fomos a um bar, e assim que entramos no bar, os americanos todos, em cima dela, Tisha Penicheiro. Todos eles queriam falar com ela, queriam autógrafos, queriam pagar bebidas, e ela acabou por ter que nos contar um bocadinho como é que era a vida dela lá. E o que é que acontecia quando ia ao supermercado, à livraria, quando ia a qualquer sítio, havia sempre alguém a ir ter com ela. Bem jogado, grande jogada ali agora de Tisha. Ainda hoje, os seus recordes, os seus highlights, são favoritos no mundo inteiro. People would sit in the stands wanting to know what she's about to do. Those type of passes make the people in the stands get up. And sometimes, as a player, you're like, nah, she ain't making that damn pass on me. I can't let that happen, because she could make it so exciting that it's gonna be a highlight reel. You knew if you made a mistake, she was gonna make you pay. She just always knew which play was coming. She was always ahead of the game. On the flip side, when you played with her, you always knew you were gonna get the ball when you were open. There's something really special about a player that can make people around them better. And the minute she stepped on the court, she did that. Tisha Penicheiro, Spins
Now left side all the way to the hoop, banked it in! And for Penichero. Look at Tangela around the floor. Penichero front court. No, look at Tangela! Oh, I thought it was coming to me. I tell you, I didn't even see I thought she was going to pass the ball to Rudy. Few things for the first defense, but that's great. She made one great for the game. Relativa à época da Tisha Penicheiro, jogadora com a melhor média de assistências de toda a dama, uma média de 7. Equipa de Sacramento a sair derrotada. Segundo ano consecutivo a integrar a melhor 5 da WNBA, 5 inicial do All-Star Game, fora e desta vez fica de fora. É a milésima assistência para Tisha, a 17ª derrota para a equipa de Tisha Penicheiro e a Sacramento Monarchs ficam de fora. Finalmente, em 2005, foi a nossa vez de conseguir chegar ao fim e passar a meta que já há tanto tempo desejávamos. Não é fácil, é muito difícil. Foi um sonho também que trabalhámos bastante e que durante muitos anos foi interrompido por equipas diferentes. Houston and then LA. And then we had to play Connecticut to win. Sacramento nunca foi uma equipa favorita para nada. E, portanto, terem conseguido ultrapassar a temporada regular, classificarem-se, ir ao play-off e paulatinamente ir subindo até às finais. We won the first game. And the second game, we were winning. And we lost. And I'm like heartbroken. Because if we win that game, we win the championship. Like, it's over. And I am just heartbroken. And Tisha like put my chin up. We're just gonna win in Sacramento in front of our own fans. Don't worry about it. Come on. This is by far the biggest game ever for the Monarchs. Estávamos a ver o jogo em casa, um jogo de tudo ou nada. And it's Shero who's been hobbled by that ankle injury. We sold out like the whole entire arena, like over 17,000 fans. Connecticut's out hustling Sacramento. Powell from the left, open for three. Kapow! O ruído ensurdecedor de toda a gente a gritar. Next can take the lead. Tisha end-to-end, runs the layup, no. Rebound battle, Sacramento gets it, and Brunson lays it in. Tisha is down, and then the Suns throw the ball away. She got hit in the face, gets up. Come on, get up. Come on. Tisha right in the lane stop, shoots from 12. Good! Tisha Penichero. Timeout has been taken. Bem, tem que lançar. Se calhar há falta. É falta. Tisha precisa de marcar. E vai marcar. E é já o primeiro. Olha, lindo. Ela falha o primeiro lançamento. E eu disse, pronto, isto está perdido. Ela vai falhar também o segundo. Tisha, vamos lá. 9 segundos e 9 décimos. E lembro-me muito bem o Barroca dar uma palmada em cima da secretária onde ele estava a fazer o comentário e dizer assim: é o último ponto deste campeonato e é a Tisha que vai marcar. Good! Still getting a little goosebump right there, like a little goosey. Timeout. No three. São ou não os últimos segundos deste campeonato? Defenda o lançamento de 3 pontos. Defenda o lançamento de 3 pontos. Beyond the arc, launches a three. No, it's out of bounds with 0.4 seconds left in the game. The Sacramento Monarchs will have the ball. That close to their first ever WNBA crown. History in the making in the capital city. Sacramento Monarchs, rejoice, capital city, rejoice. Sacramento wins the WNBA title for the first time in their history. I'm speechless right now. This is a great achievement for the franchise, for the city of Sacramento. These fans have been with us for 8 seasons and they've been so patient. We've been falling short every season and we have the trophy. I just want to say hi to everybody back home. I know my parents are watching. I wish they were here and my family, but I'm just so happy right now. We win. The confetti, her and Yo hug in the middle. We're running around like little ants. Just, my God. As happy as we were for ourselves, we were happy for her. Because that's loyalty. Arrepia. Poder pôr palavras naquilo que aconteceu à Tisha é, para mim, um momento alto da minha carreira como comentador. Foi um momento tão feliz e já estava há tanto tempo a tentar ganhar esse campeonato. E uma pessoa, quando
treina a vida toda para chegar àquele momento auge, não é? E não ter a família para festejar. Eu sei que eles estavam a ver na televisão e que estavam a fazer muita força para eu ganhar, mas tê-los ali naquele momento para poder partilhar um abraço ia saber melhor. Inesperadamente fui bombardeado aqui em Portugal. Queriam entrevistas, queriam isto, queriam aquilo. Uma alteração substancial no meu dia-a-dia. Foi o momento mais alto que eu vivi, resultante da carreira dela. Não? Tinha uma filha que tinha conseguido conquistar na América um título de basquetebol. É marcante, não é? Para quem acompanha o basquetebol como eu há muitos anos, ganhar um título na América é realmente extraordinário. Mas enfim, a vida por vezes surpreende. This is from her championship at Sacramento. I won her sneakers. I was fortunate to be present and witness it, feel the magic for her, because she was so deserving of a championship, because she's a champion. She wears a crown all the time, and I just can't ever say enough about her. For you specifically. Oh, so cool. Thank you. Oh my God, I appreciate it. I love it. Thank you. I know it's 117 degrees, but you know I gotta put this on. Thank you. You're the best. Appreciate you so much. Of course. My players look fly, but you know what? I look fly too. How cute. Sacramento. That was my queen. Lembro perfeitamente como se fosse ontem. Tinha feito uma operação ao polegar, portanto eu não estava a jogar na Europa, foi em novembro, foi mesmo antes do Thanksgiving. Eu estava em Sacramento, tinha ido ao pavilhão para ir fazer fisioterapia e para treinar, e quando chego ao balneário e olho ao meu telefone, tinha uma mensagem de uma pessoa que trabalhava na nossa organização a dizer para eu ir telefonar quando pudesse. Eu achei aquilo um bocado estranho, telefone, e foi quando ela me deu a notícia que os Maloufs decidiram que não queriam mais a equipa das Monarchs, nem tentaram vender nem nada, foi mesmo uma decisão assim radical. It was confirmed. The Maloof family said it no longer will be involved in owning the WNBA's Monarchs. E eu parecia que estava tipo um filme, eu assim, o quê? Não estou a perceber. Foi um choque, acho que ninguém estava à espera. E foi numa altura que é na off-season, não é? Não está quase ninguém em Sacramento, não tivemos a oportunidade de jogar o último jogo, não tivemos a oportunidade de nos despedir umas das outras, de despedir dos nossos adeptos. Passamos de todas fazermos parte de uma equipa, de uma cidade, para que cada uma vá para o seu lado. One day I hope we can have another team in the Bay Area. Those fans are still hurting, and so am I. Their decision to abandon the Monarchs was kept hidden until the last minute. De repente a equipa acaba, é como se desfizessem a nossa família, não é? The end of an era. Sacramento Monarchs' reign comes to an end. Sabia que a fase ainda Sacramento não ia ser a mesma coisa. Tinha mais anos para trás do que para a frente da minha carreira. Sacramento estava no meu coração, não é? Portanto, agora vou jogar para a equipa mais rival, se calhar, que podia haver, que era as LA Sparks. Acabei por escolher LA porque ia jogar com a Candace Parker, com a Tina Thompson, com a Delisha Milton-Jones. Achei que tínhamos uma equipa para ganhar o título. The reverse up and in. She has become a scoring machine. Mas a Candace aleijou-se logo no início da temporada, no ombro, e acabámos por não jogar e não ter o sucesso que eu talvez também antecipei. She embraced her role of passing the baton and mentorship. Give back to the game, give back to these young players, even if they were going to take minutes from her.
because she really understood the greater good of the game and how she wanted to give back to the game that had given so much to her. Number 21, Tisha Penicheiro! E depois, o meu último ano em Chicago, o meu corpo já estava literalmente a cair aos bocados. Tive muitos problemas com os meus tendões de Aquiles. Acordava de manhã e quase não conseguia andar. Eu passei mais tempo a fazer tratamento do que propriamente a jogar basquete. Doía-me tudo, não é? Então eu disse, ok, o carro está a cair as rodas por todos os lados. E então anunciei a meio da temporada de 2012 em Chicago que me ia retirar e que ia ser o meu último ano na WNBA. Thank you so much for opening the door. I know I'm not American, and as a foreigner person to come here and you guys treated me like I was one of you guys, it's unbelievable. The future is in great hands. Tisha Penicheiro getting hugs from everyone on the floor. She closes out her truly iconic career as one of the best players in the history of the league. Her teammates surrounding her at the end. So would I guess that Tisha would be one of the best in the WNBA? Absolutely. There was no doubt in my mind that she would not only be one of the best, but would be one of the best all-stars that they'd ever seen play the game, because she had that gift, that vision. Driven is a great word too for Tisha. All-time assist leader and 2005 champion with Sacramento. Let's welcome four-time All-Star Tisha Penicheiro. One thing about her journey or career is just like, don't be afraid to dream. She's one of those people that, you know, when you believe and work hard, you see no ceilings. Continue to write her story 15 years after she even picked up a basketball. And I think that's a true legend and, you know, somebody that you always remember. I had to fight stereotypes that we still fight today. I was the only girl in the middle of a bunch of boys that thought that girls shouldn't play basketball or girls can play basketball. Well, I think different. So I was persistent, and finally and slowly I was accepted, and I showed them boys that I could play basketball for sure. And I definitely hit some of them in the face. Estar no Hall of Fame, onde só os graciosos, os especiais estão, é gigante num mundo que é enorme e pouco visível e reconhecida no nosso mundo tão pequeno. Aqui em Portugal não sabem o que quer dizer Hall of Fame. Quando eu soube, eu assim, é sério, Tisha? Ela, sim, agora vou lá, seguir. Eu assim, estás a brincar? Isso é super, é espetacular. Ela é uma lenda viva do basquetebol nos Estados Unidos e ela é tão respeitada não só pelas outras jogadoras, mas pela comunidade do basquetebol e do desporto norte-americano, e toda a gente sabe quem é Tisha. Tisha was the bar in the WNBA for many years. And to be honest, I mean, even though I broke the record, I just played a lot more years. I had many more games to get those numbers. Ser escolhida entre as 25 melhores jogadoras da WNBA, todas as coisas que eu ganhei, acho que se calhar foi o que me marcou mais. Tivemos a oportunidade de estar em Phoenix e de sermos apresentadas ao público, e eu lembro-me deles me chamarem, e quando eu parei comecei a ver, olhar para um lado e para o outro. Todas as jogadoras jogaram nos Jogos Olímpicos, têm montes de prémios e são jogadoras top. E eu não me vejo assim, não é? Portanto, eu para mim sou só a Tisha. Eu diria que a improbabilidade de acontecer o que aconteceu com a Tisha é tão grande, é tipo encontrar um grão de areia no deserto do Saara e fazer com que esse grão de areia se distinga dos outros. A forma como continua a ser vista pela sociedade do basquetebol continua no top. É tão justo. Tisha was a huge piece to the success of this league. The role model for those young men and women, young girls, young boys who are watching. She's showing them, doesn't matter where I go, I can be successful
And that's the piece. I gotta be authentically me. Not only did she do great things with Americans watching her, but she did great things for her own country. Obrigada. Eu sou super orgulhosa de ter nascido na Figueira da Foz, de ser figueirense, de ser portuguesa e embora já esteja nos Estados Unidos desde 1994 e também ser americana, sou portuguesa sempre no coração para toda a vida. Para mim, o nome Tisha Penicheiro significa, para as mulheres portuguesas que são apaixonadas pelo basquetebol, significa oportunidade. Ela abriu um caminho para todas nós, ela fez com que todas nós olhássemos para ela e víssemos nela uma motivação, uma inspiração muito grande. A Tisha está lá, a Tisha esteve lá, a Tisha é a Tisha. Vou chamar a vencedora na categoria Prémio Carreira, Tisha Penicheiro. Já me retirei há 10 anos e continuo a receber prémios, por isso acho que fiz alguma coisa de bem. Espero que ser um exemplo para muita gente, principalmente a juventude portuguesa, principalmente as meninas, e realmente é com um grande orgulho que me sento aqui hoje e sinto que a igualdade em Portugal está viva e está bem. Obrigada. Ser mulher, atleta, profissional, de sucesso é uma dor constante para chegar lá, mas quando se chega lá, consciente do que isto pode representar para massas e massas de outras mulheres, é uma grande honra poder elevar essas vozes e essas caras que vêm escondidas em sítios recônditos. That's very special. Tenho saudades, só às vezes. Estou bem, estou em paz. Encontrar paz depois de ter a carreira que nós temos e ter sido basicamente a minha vida, não é? Desde os 6, 7 anos. Ter paz é tudo. Acho que muita gente tem dificuldade em encontrar essa paz e de eu saber que o basquete era aquilo que eu fiz, mas não é quem eu sou. The number one thing to me in life is being happy. If you're not happy with yourself and you can, show that happiness and just have a smile on your face, life is not worth living. So I always have a smile on my face because I like to make people happy and I want people to, respect me for that. É tão grande, tão poderosa, tão impactante. Qual é o pedestal onde a colocamos? No pedestal das palavras, no pedestal da admiração, no pedestal da referência, no pedestal da luz? Onde é que a gente coloca uma pessoa destas? E é portuguesa. E isso... especial. How many people she touched and how proud I am to have been a part of that. That I exposed her to more people so she could touch so many lives and just bring so much joy to the game of basketball. If she knew just how proud I am to have been one piece of that journey. I don't think I have words to capture that. Houve lágrimas, lesões, frustrações, jogos perdidos, mas nunca houve desistir. Foi a humildade que levou a minha irmã ao mais alto nível. Isso foi um valor que o meu pai sempre nos transmitiu. Atenção, por muito bons que vocês sejam, há sempre alguém melhor, há sempre alguém a melhorar. E foi esse valor que ela sempre carregou. O meu irmão é um bacana, sempre era a primeira pessoa a proteger-me, a primeira pessoa se calhar a escolher-me para ficar na equipa dele e sempre foi o meu fã número 1. Devo-lhe muito de apoio, de consideração, de respeito, de amor, essas coisas todas devo muito ao meu irmão. A minha filha é um exemplo para mim,
de abnegação, de sacrifício, de compreensão, de inteligência, de tudo. Porque eu acho que ela se superou e me superou a mim também. Uma vida que nós somos os primeiros a reconhecer, foi extraordinária, sem dúvida. Atingiu um nível que nos deixa muito orgulhosos. É tudo. Às vezes acho que é um bocado surreal. Parece que não é verdade. Tenho que me beliscar porque eu digo, nunca ninguém me tocou com uma varinha mágica. Foi muito trabalho, muita dedicação, muito sacrifício e querer em mim e ir à procura de ter sucesso. Orgulho de uma menina da Figueira da Foz ter conseguido chegar aonde chegou. Até podia duvidar às vezes de mim própria, mas se calhar nunca admiti que tinha esse medo ou que tinha algum receio de não ter sucesso, mas eu sempre digo a toda a gente, é melhor nós arriscarmos e não conseguirmos chegar onde nós queremos chegar do que não arriscar. E eu arrisquei e acho que deu certo.
Mm-hmm.